Olá, como vai você? Espero que esteja conseguindo acompanhar todos os episódios dessa série. Seja muito bem-vindo ao seu canal Adventistas Parque Piauí. Começa agora a série Ouvindo a Voz de Deus. Aqui no Piauí, o período do ano preferido pelos piauienses é o período chuvoso. É muito bom dormir ao som de chuva, sentir o cheirinho da chuva. Quando está perto de chover, aqui no Piauí a gente diz que está bonito para chover. O que isso significa? Significa nuvens mais escuras no céu, às vezes um arco-íris. Esses são sinais que indicam que a tão sonhada chuva está chegando. Sabe, Jesus também nos deixou sinais de que ele voltaria. E esses sinais estão escritos na Bíblia. Você vai saber quais são a partir de agora. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos da nossa série Ouvindo a Voz de Deus. Sejam bem-vindos ao canal Adventista Parque Piauí. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite através dessas mensagens que você vai ouvir aqui e que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus nessa noite. Esse é o meu desejo. E a gente já viu que aprender a palavra de Deus e colocar em prática vai tornar a gente muito mais que felizes. Quero lembrar para você que nós temos aqui o nosso contato, WhatsApp. Sempre que você tiver alguma dúvida, basta apontar a sua câmera, a câmera do seu celular para esse código QR, ou então mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp e deixar lá para a gente a sua dúvida, a sua sugestão. Se você quer estudar mais aprofundadamente alguns temas que a gente tem estudado aqui, você pode também deixar a sua mensagem, entre em contato conosco e, como sempre, a gente pede, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link com todos os seus contatos, todos os seus amigos, para que eles também recebam as bênçãos de estudar a palavra de Deus, tá bom? Eu quero convidar vocês aqui, então, para nós passarmos aqui para o nosso tema de hoje, né? Nosso tema de hoje é os sinais da volta de Jesus. Nós vamos estudar hoje sobre os sinais da volta de Jesus. E eu não sei você, mas a Bíblia, quando trata sobre a volta de Jesus, ela é muito repetitiva, muito enfática. São centenas de textos falando sobre esse assunto. Então, eu tenho certeza que vale a pena a gente estudar um pouquinho. Eu quero convidar você para estudar comigo sobre esse assunto nessa noite. Mas antes, vamos recapitular então um pouquinho sobre o que a gente estudou no nosso último estudo, que foi sobre confissão, fé e arrependimento. Nós aprendemos que a fé agrada a Deus. Ela é o meio pelo qual somos justificados. Nós também aprendemos que a fé é dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. E a fé em Cristo nos ajuda a vencer o mundo, lembra disso? Nós vimos também que a fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Então, enquanto nós estamos aqui assistindo esse vídeo, participando desse momento de estudo da Bíblia, estamos desenvolvendo fé em Deus, fé no que a palavra dele diz, sem nós sequer estarmos atentos a isso, né? Então, estamos ouvindo a palavra de Deus, nós desenvolvemos também a fé. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Isso também foi o que a gente viu no nosso último estudo. Também vimos que quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas, quando os confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Então, nós vimos tudo isso no nosso estudo. Se você não estava presente, não se preocupe. Basta procurar em nosso canal o estudo de número 5. Então você pode aprender isso tudo que a gente acabou de mencionar aqui. Tá bom? Então, nós vimos tudo isso, né? A fé é extremamente necessária para que nós consigamos a salvação. Não que ela seja uma ação humana em si, porque a gente viu que nós somos salvos pela graça de Cristo através da fé, ou quando nós demonstramos fé no sacrifício de Cristo.
E a gente viu também que a fé é um dom de Deus. Então a salvação, ela é toda provida no campo divino. Nosso único papel é permitir que o Espírito Santo faça brotar fé no nosso coração, no sacrifício de Cristo para nos salvar. E quando você se arrepende dos seus pecados e diz, eu aceito a Jesus Cristo, ele lhe dá a oportunidade de viver uma vida nova, inteiramente nova. Mas vamos orar então para nós iniciarmos os estudos dessa noite. Convido você, se possível, a fechar os seus olhos para que nós possamos então pedir a direção do Espírito Santo no estudo de hoje. Oremos. Santo Deus e amantíssimo Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor deixou esse livro precioso para nos conduzir a Cristo, nos conduzir à vida eterna. E que Tu possas, Pai, nos ajudar nesse momento a aprender um pouco mais da Tua Palavra e a entendermos, Senhor Deus, se está perto ou não do Senhor Jesus voltar. Estas bênçãos nós te rogamos e pedimos o Espírito Santo para iluminar a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Então eu quero convidar você nesse momento para que nós então abramos as nossas Bíblias. Se você tem a sua Bíblia em casa, pegue ela nas suas mãos, procure os textos para que você possa ir se familiarizando com esse livro precioso. Mas se você não está com sua Bíblia no momento, ou ela está apenas no seu celular e você está assistindo pelo celular agora, os textos também estarão na tela para que você possa acompanhar. E depois, a qualquer momento, você pode conferir os textos, tá bom? Nós vamos falar sobre os sinais da vinda de Cristo. E quando a gente fala de sinais da vinda de Cristo, a gente lembra muito de um sermão que Jesus pregou, chamado Sermão Profético, lá no Monte das Oliveiras, quando ele esteve aqui na Terra. Nesse sermão profético, ele deixou muitos sinais de coisas que aconteceriam quando ele estivesse muito próximo de retornar. E nós vamos conferir nesse capítulo e em outros pontos da Bíblia, um pouco aqui e um pouco ali, como a Bíblia nos ensina a estudar, todos esses sinais, então, que a palavra de Deus nos aponta para indicarmos se a volta de Jesus está próxima ou não de acontecer. Tá bom? Primeira pergunta que a gente vai responder é a seguinte: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? O que Cristo nos apontou como sinais que aconteceriam antes da volta dele no mundo social? Mateus 24, versos 6, 7 e 10 vai falar o seguinte para a gente: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então veja que situação difícil que Jesus pintou então em seu sermão profético sobre a situação do mundo social antes dele voltar. Ele falou de guerras acontecendo, falou de nação se levantando contra nação, não somente guerras, mas também ameaças, né, rumores de guerras. Também falou sobre fomes, terremotos e sobre a traição entre os seres humanos, né, sobre a traição. E se a gente parar para assistir o jornal uma noite, não sei se você tem costume, eu nem gosto muito, eu confesso, de assistir jornal, porque realmente você sai dali mais triste do que quando você chegou. Porque quando você assiste as notícias do jornal, tudo que você enxerga acontecendo no mundo é exatamente essa situação horrível que Jesus mencionou. São países ameaçando entrar em conflito, ameaças nucleares, são crimes horríveis acontecendo, pais se voltando contra filhos, filhos traindo os pais, e tudo isso tem acontecido bem ao nosso redor, e Jesus já apontava para isso. Mas ele disse assim, olha, mas tudo isso ainda vai acontecer, mas ainda não é o fim. Então são apenas sinais que apontam que a volta de Jesus está próxima, mas não são exatamente o início do fim. Entenderam? Mas a gente vai então adiante e vamos responder a segunda pergunta. Que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? É a próxima pergunta que a gente vai responder. Olha o que a Bíblia diz também no sermão profético de Jesus, Mateus 24, versos 7 e 29. Porquanto se levantará nação contra nação, a gente já viu isso, não é reino contra reino, e agora a parte que interessa para a gente nessa pergunta. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Jesus aqui traz sinais muito fortes que ocorrerão ou já ocorreram no mundo natural.
Aqui fala principalmente de três principais sinais: terremotos, fala também do escurecimento do Sol, né, de a Lua não dando seu brilho, e fala também de as estrelas caindo do céu, né, caindo do firmamento. E quando a gente vai para a história, a gente sempre encontra muitos críticos da palavra de Deus em todo lugar, né? E muitas pessoas dizem, como é que terremotos podem ser sinais da volta de Jesus? Se terremotos sempre aconteceram no mundo, sempre teve terremotos. E muitas pessoas então utilizam esse argumento, né? Mas eu trouxe para você alguns dados que mostram como os grandes terremotos têm progredido ao longo dos séculos no nosso planeta. Por exemplo, lá no século XVI nós tivemos apenas 4 grandes terremotos registrados. Já no século XVII tivemos 10 grandes terremotos registrados. Né? No século XVIII já eram 16 grandes terremotos. No século XIX foram 41 grandes terremotos com cerca de 350 mil mortes. No século XX, então, até 1997, foram 96 grandes terremotos com cerca de 2,150 milhões de mortos. Olha que números absurdos, como isso tem crescido ao longo dos séculos. Os sinais têm ficado cada vez mais intensos. E antes o que acontecia uma vez aqui, outra lá na outra década, agora acontece todo ano. E esses terremotos têm aumentado em sua intensidade. Mas eu quero trazer para vocês talvez um dos principais, um dos mais conhecidos terremotos, né, chamado Terremoto de Lisboa. Foi um dos maiores terremotos que já aconteceram em nosso planeta. E ele aconteceu lá em 1º de novembro do ano de 1755. E foi realmente um grande terremoto. Eu quero convidar você, então, para que você possa acompanhar um rápido vídeo mostrando um pouco sobre como foi o impacto desse terremoto que atingiu a cidade, principalmente de Lisboa, em Portugal, mas atingiu partes da Europa, da Ásia e até da Europa, da África e até das Américas. Veja um pouquinho como foi, fizeram uma reconstituição, né? Tentaram fazer uma reconstituição desse terremoto para que a gente pudesse então ver como foi. Lisbon, capital city of Portugal and one of the oldest cities in Europe. But today, remnants of its ancient glories are hard to find. 300 years ago, a very different Lisbon stood on this. Tivemos um problema aqui, mas vou voltar aqui para vocês. Pronto, vamos acompanhar então. Tá em inglês, mas as imagens falam por si. Lisbon, capital city of Portugal and one of the oldest cities in Europe. But today, remnants of its ancient glories are hard to find. 300 years ago, a very different Lisbon stood on this site, a gilded city at the center of a world empire, until the day disaster struck. Moments before 9:30 a.m. on November 1st, 1755, a sudden sliding movement between two gigantic tectonic plates occurs. The result? A massive magnitude 8.5 earthquake, one of the most powerful in modern European history. 150 miles from the epicenter, the full power of the earthquake strikes Lisbon. Nobody knows exactly how many people were crushed in those first terrifying moments, but time and place would conspire to seal the fate of tens of thousands. Survivors flee towards open ground down by the Tagus River. 150 miles offshore, the earthquake has displaced trillions of gallons of water. It results in a tsunami, which takes less than 40 minutes to reach Lisbon. The tsunami kills hundreds, but in a cruel twist of fate, just before the earthquake strikes, thousands of candles are lit in Lisbon to celebrate the Feast of All Saints. As the waters recede, it's not enough to extinguish the gathering flames that spread and engulf the city. After earthquake, tsunami, and fire, Lisbon, one of Europe's richest seaports, has been transformed. No more a city of gold, it has become a repository of charred and blackened bones.
Então você pôde ver aí, né, o que aconteceu nesse dia incrível, né, o que aconteceu nesse dia em Lisboa, né? Não bastasse o forte terremoto, ainda houve um tsunami ainda que atingiu a costa e ainda também vários incêndios, né? Era dia de Todos os Santos, 1º de novembro, né, de 1755. Muitas pessoas estavam nas igrejas, né? E durante então esse acontecimento, às vezes igrejas caíram por cima dos fiéis, velas foram derrubadas, causando incêndios por toda a cidade. Enfim, foi algo extremamente horrível, né? Que aconteceu nesse dia, um dos maiores terremotos da história, como a gente viu então aqui no vídeo, né? Mas Jesus falou também de outros sinais. Ele falou de o sol escurecendo e a lua como sangue, né? E nós temos na história um dia chamado de o Dia Escuro, que aconteceu no dia 19 de maio de 1780. Nesse dia, algo incrível aconteceu, né? O sol nasceu normalmente, né? Quando foi por volta das 9 da manhã, de repente tudo ficou escuro. Escuro e muito escuro a ponto de os animais voltarem para o lugar onde eles dormiam, pensando que já tinha anoitecido. As pessoas acenderam, então tiveram de acender ali as suas luzes naturais, né, da época, e mesmo com as luzes acesas, elas mal conseguiam enxergar o que tinha um palmo à sua frente. Então foi uma escuridão espessa. Quem estava presente, né, os testemunhos falam que quase se podia tocar nessa escuridão, né? E quando foi à noite, a escuridão durou todo o dia. Quando foi à noite que a lua apareceu, a lua estava vermelha como sangue, né? Assim como Jesus havia dito, né, sobre o sol escurecendo e a lua como sangue. O apóstolo João também usou os mesmos termos no livro do Apocalipse, né? Então nós enxergamos como sinais que cumpridos, né, que aconteceriam antes da volta, antes do retorno de Jesus. Então, só uma pergunta, né? Muitos dizem, não pode ter sido um vulcão, não pode ter sido um eclipse, né? Mas já fizeram estudos e não encontraram nenhuma incidência de nenhum eclipse nesse momento, eclipse solar, e nem também de um vulcão em erupção naquela região, principalmente da Nova Inglaterra, ali na América do Norte, que pudesse ter causado isso, né? Então permanece ainda como algo ainda indecifrável, né? Indecifrado sobre o que teria acontecido então ali nessa região, né? Mas para quem estuda as profecias bíblicas e sinais, enxerga isso como um sinal cumprido da volta de Jesus. E nós tivemos também, no terceiro sinal que Jesus falou, que seria a queda das estrelas, nós tivemos no dia 13 de novembro de 1833, talvez a maior chuva, a maior queda, né, de asteroides que nós já tivemos. Que nós já tivemos aqui sobre o nosso planeta, talvez uma das maiores, né? E ela durou por várias horas durante a noite, lá nos Estados Unidos principalmente, né, que foi visto isso. E parecia que um jornal até inclusive no dia seguinte publicou, né, parecia que um pé de figo, né, uma figueira, estava sendo abalada por um forte vento e deixando os frutos caírem no chão, né? Tão intensa era aquela queda, aquela chuva de estrelas, né? E esse dia então ficou marcado na história também do nosso planeta por esse acontecimento. Nós enxergamos esses acontecimentos como cumprimentos dos sinais em que Jesus falou que aconteceriam no mundo natural. Mas a gente também tem mais sinais. E no mundo religioso, que sinais seriam vistos antes da volta de Cristo? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Ainda são palavras do sermão profético de Jesus lá em Mateus 24. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sabe o que Jesus está dizendo nesses versos? Que pouco antes dele voltar, muitos falsos profetas e falsos cristos se levantariam. Hoje nós temos cerca de pelo menos 200 pessoas no mundo que dizem ser o Cristo. Eu sou o Cristo. Aqui mesmo no Brasil nós temos um muito famoso, né? Chamado Henrique Cristo. Mas também nós vimos que nesse tempo se levantariam muitos falsos profetas. Você sabe o que é um falso profeta?
A gente mencionou uns estudos atrás o que seria um falso profeta. É alguém que vem em nome de Deus, que diz falar em nome de Deus, mas ensina algo que está contrário à sua palavra. Isso é um falso profeta para a Bíblia. E aí Jesus está dizendo que vão surgir muitos falsos profetas enganando a muitos. E esses falsos profetas vão, às vezes, até mesmo operar sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, sabe o que quer dizer isso, meu amigo? Se você ficou sabendo de alguém aí que faz curas, que expulsa demônios e tal na igreja dele, mas se ele não ensina o que está de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia o chama de falso profeta. E Jesus disse: haveriam muitos antes que eu voltasse, antes de eu voltar. E nós realmente temos visto isso acontecer demais. Tem muitos líderes religiosos aqui no nosso país mesmo que têm feito das igrejas um comércio, que ao invés de levar a palavra de Deus, a instrução, a educação, a repreensão da palavra de Deus para as pessoas, tem extorquido o dinheiro delas em nome de Deus. E aí nós temos um grave problema, porque segundo a Bíblia, segundo as palavras de Jesus, essas pessoas são falsos profetas e um dia Deus vai dizer: olha, eu não vos conheço. Vai dizer para essas pessoas, né? Então, são sinais que seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo. E assim nós estamos hoje, né? Com muitos líderes cegos guiando outros cegos, né? Mas vamos para mais uma pergunta. Ali dentro dessa questão ainda dos sinais, dentro do mundo religioso. Qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Por que eles fazem isso então? Existem falsos profetas, mas por que eles fazem isso? Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então vocês estão vendo que, em muitos casos, esses falsos profetas, eles dissimuladamente pregam mentiras para obter ganhos próprios. Vocês viram aí o texto dizendo, lá no inicinho, não é que eles introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Então, querido, por que hoje existem tantas igrejas? Em muitos dos casos é porque existem pessoas mal intencionadas pretendendo falar em nome de Deus, mas na verdade estão ensinando o que é errado, o que não está de acordo com a palavra do Senhor. E nós precisamos estar atentos a isso para não sermos enganados. Lembra que eu falei que como é que a Bíblia diz que a gente deve estudar ela? Só a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica, interpreta a própria Bíblia. A gente estuda pegando um texto ali, um texto aqui e reunindo tudo sobre o mesmo assunto para chegar a uma compreensão. Se não fizermos isso e formos só pelo que o pastor está falando, o reverendo, o missionário, o padre, se nós formos só pelos líderes religiosos, nós poderemos ser enganados. Somente voltando-nos à Bíblia é que poderemos permanecer livres dos enganos de Satanás. Tá bom? O que atrai pessoas a esses falsos líderes? Para a gente fechar esse assunto aqui dos sinais no mundo religioso. Mateus 7, 21 a 23 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Vejam que palavras duras que Jesus, lá no dia final, ele proferirá a esses falsos líderes, a esses falsos mestres que ensinam o engano às pessoas e ficam enganando elas assim. Olha, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim porque vocês praticam a iniquidade. Você lembra o que é o conceito de iniquidade que a gente já aprendeu? Iniquidade é agir contra a palavra de Deus, agir contra os mandamentos de Deus.
Então um dia Jesus dirá isso para todos esses falsos líderes que têm enganado as pessoas. A justiça deles não tardará. É o que a gente leu no verso anterior. Então, hoje nós estamos aí cheios de fake news, não só no mundo político, social, mas infelizmente no mundo religioso. E se temos fake news no mundo religioso, qual é a única forma de a gente então nos livrarmos dela, não cairmos nas fake news? Já falei, nos voltarmos para a palavra de Deus. É a única forma de não sermos enganados. Mas vamos seguir em frente, respondendo mais uma pergunta. Além desses sinais que a gente já mencionou, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Lá em Mateus 24:14 é dado um importante sinal. Quando esse acontecer, pode ter certeza, Jesus está voltando. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então a pregação do evangelho a todas as nações, a todo mundo, é o último sinal antes da volta de Jesus. Porque o texto diz que então virá o fim. E aí a gente muitas vezes pergunta, mas como é que vai ser isso? Como é que será possível? Como é que as pessoas vão ouvir falar de Jesus e tal no mundo inteiro? E a gente sempre achou isso impossível de acontecer. Mas, queridos, a pandemia veio mostrar para nós o poder da internet, o poder das redes sociais para proclamar o Evangelho de Cristo. E nós temos hoje, por causa dessa pandemia, do isolamento social e do aumento que houve das lives, das transmissões, do uso das redes sociais, nós tivemos um aumento imenso, expressivo de pessoas acompanhando e aprendendo a palavra de Deus. Então, Deus pode se usar dos métodos que Ele quiser. E a internet, as mídias sociais, os meios de comunicação têm sido, com certeza, um forte instrumento nas mãos de Deus para que isso aconteça. Mas vamos à frente, então. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. Está lá em Gálatas 1:6 que a gente vai ler. O que fazer para não ser enganado? Gálatas 1:6, Paulo dá uma advertência. Diz assim, ó: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E ele vai dizer agora, e agora João vai dizer assim, 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, a qualquer mensageiro, a qualquer mensagem. Não deis crédito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha só, Paulo estava dando uma advertência. Olha, o que aconteceu? Vocês estão esquecendo do evangelho verdadeiro e estão vivendo um outro evangelho que não fui eu que preguei. Né? E da mesma forma hoje isso tem acontecido muito. Se Jesus pudesse dizer, ele também diria as mesmas palavras para nós hoje diretamente. O que aconteceu? Cadê aquele evangelho que eu preguei quando eu vim aqui à Terra? Vocês estão vivendo um evangelho completamente diferente. Então existe um verdadeiro e um falso evangelho. Por isso existe um verdadeiro profeta, um verdadeiro pregador e um falso pregador, um falso profeta. É por isso que João nos aconselha, não deis crédito a qualquer mensageiro, a qualquer pessoa que venha falando em nome de Deus. Prove se eles vêm de Deus. E como é que a gente faz isso? Olhando na palavra de Deus se aquilo que eles falam é verdade ou é mentira. Porque muitos usam a Bíblia, até mesmo para iludir as pessoas. Mas a Bíblia, ela deve falar por si mesma, tá bom? Porque Deus manda provar o ensino dos profetas. Mateus 7,15 diz assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então nós devemos ficar atentos, né, para não sermos enganados, porque existem muitos aí chamados lobos em pele de cordeiro, né? 2 Pedro 3,16 diz assim: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, Pedro está falando das epístolas de Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, queridos, quem faz esse papel de deturpar as escrituras para benefício próprio, para ganho ilícito, para enganar as pessoas, está fazendo isso cavando a sua própria destruição. Assim diz a palavra de Deus. Então é isso que nós temos visto hoje, né? Muitos lobos aí em pele de ovelha. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Já falamos sobre isso, né?
Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Isso foi Jesus que falou. Então, se você quer realmente fazer a vontade de Deus, você vai atrás de saber se aquilo que estão lhe falando é verdade ou é mentira. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Se você quer saber se o que alguém está falando sobre algum assunto é verdade, compare tudo que a Bíblia diz a respeito daquele assunto, para que então você possa chegar a uma conclusão verdadeira. É a única forma de a gente saber se uma doutrina é verdadeira ou é falsa, se aquilo que estão contando para você é verdadeiro ou falso, tá bom? Se os sinais estão se cumprindo, e a gente viu, né? Os sinais estão se cumprindo. Por que Jesus ainda não voltou? E aí 2 Pedro 3,9 vai dizer para a gente o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então é por isso, queridos, talvez Deus está esperando você tomar a sua decisão. Ele não está retardando a sua vinda em vão. Talvez ele está esperando pela sua decisão, mas ele não vai esperar para sempre. Que atitudes devemos então ter no tempo do fim? Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Está lá em Lucas 21, 28 e 34. Também faz parte do sermão profético de Jesus. Então, quando a gente vê todas essas coisas acontecendo, terremotos, catástrofes naturais, o mundo cheio de violência, as pessoas sem amor, se matando umas às outras, brigando, se traindo, quando a gente vê essas notícias de conflitos e guerras, ameaças de guerras, tudo isso que está acontecendo são sinais. E quando a gente olha para esses sinais, nós devemos erguer a nossa cabeça, porque isso quer dizer que a nossa redenção está próxima. Jesus está muito próximo de voltar, queridos. Queridos, olhe para esse mundo. Você assiste a TV, se você pudesse espremer a TV, sairia o puro sangue. O mundo está completamente entregue a si mesmo. Satanás tem feito o que quer. E, embora muitos lutem por um país melhor, lutem por um mundo mais justo, e nós devemos lutar por isso, mas, queridos, eu tenho uma notícia para dizer para você. A única solução para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso planeta, é a volta de Jesus. Somente a volta de Jesus será capaz de resolver todos esses problemas, porque o ser humano sempre vai ser corrupto e corrompido. Aquele que está distante de Deus tem o coração completamente voltado para o egoísmo, para si mesmo. Somente quando Jesus voltar e limpar o mal dessa terra, que finalmente nós teremos um país justo de verdade. Uma terra justa de verdade, um lar agradável para nós morarmos. É por isso que eu quero convidar você a fazer isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se Jesus está voltando, hoje é o momento de colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Nós precisamos trabalhar pelo nosso sustento, mas vamos colocar Deus em primeiro lugar. Preciso sair cedo para o trabalho, mas antes de sair eu vou fazer uma oração, ler um pequeno trecho da Bíblia, colocando Deus em primeiro lugar, para que todo o resto vá bem. Se você fizer isso, com certeza você vai estar se preparando cada dia mais para o retorno de Cristo, até que finalmente Ele volte nas nuvens do céu. E amanhã nós veremos como é que isso vai acontecer. Então eu convido você a tomar a seguinte decisão. Creio que estamos vivendo no tempo do fim. Desejo conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia. E quero me preparar para a volta de Cristo. Se esse é o seu desejo, querido, enquanto essa música toca agora, eu quero que você abra o seu coração para Jesus e diga: Senhor, realmente, os sinais estão apontando que o Senhor está voltando muito em breve. Eu quero me preparar para estar contigo. Eu preciso estar, Senhor Deus, preparado quando o Senhor voltar. E eu quero dedicar tempo todo dia para que isso aconteça. Faça essa oração enquanto você ouve essa música. E com certeza o Espírito Santo vai falar com você.
Olá, queridos, estamos de volta e depois dessa linda música que você ouviu, eu quero convidar você a fazer uma oração. Jesus está muito perto de voltar, mas enquanto Ele não volta, enquanto Ele não vem, precisamos nos preparar diariamente, precisamos estar preparados. E eu quero então convidar você para fechar os seus olhos nesse momento, para nós falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, ajuda-nos a preparar-nos todos os dias para a Tua vinda. Ajuda-nos, Pai, que Tu possas, Senhor Deus, estar conosco e que nos lembre sempre de buscarmos em primeiro lugar o Teu reino. Nos lembre, Senhor Deus, de quando olharmos a situação do mundo, não enxergarmos só como mais uma notícia qualquer, mas como um sinal de que a Tua vinda está cada dia mais perto. Esse mundo vai de mal a pior. Somente o Senhor será capaz de resolver o problema desse planeta. É por isso que nós pedimos, Pai, volte logo e nos ajude a estarmos preparados para esse dia. Em nome de Jesus nós pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e amanhã nós retornamos para mais um estudo da nossa série Ouvindo a Voz de Deus. Hoje nós conhecemos quais são os sinais da volta de Jesus. E que bom que você esteve aqui conosco. Continue também nos próximos episódios. E eu convido você para se inscrever no canal para que você possa ficar ciente de todas as atividades que nós apresentamos aqui no canal. Tenham todos uma boa noite e até o próximo episódio.